hoje nós vamos falar sobre... Cultura negra! Lá na escola, em 20 de novembro, tem a comemoração do Dia da Consciência Negra. É a nossa herança cultural e todo dia é dia de lembrar. Eu sou negro, sim. Peraí, herança de tipo dinheiro? Acho que não é só isso. Um tipo de memória, de história, de onde vieram nossos mais velhos. Ah, saquei! Tipo o nosso nome. Os bisavós de um amigo meu vieram da Itália. Por isso, eles têm sobrenome italiano e tudo. Mas por que a gente não tem sobrenome africano? É sobre isso e muito mais que vamos conversar hoje. E como sempre, Rafa, vamos precisar de uma ajudinha. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países mais negros do mundo? Só de andar na rua já dá pra ver. Mais da metade das pessoas são negras aqui. E por isso no Brasil tem contribuição da cultura negra em tudo. Mas por que será que ouvimos falar tão pouco sobre isso? A gente vai descobrir. Para começar, a Gabi vai conversar com o Renato. E a Lilica vai trocar uma ideia com a família dela. Acredita que até nosso cabelo carrega história? E depois, a Gabi ainda vai encontrar com a Stephanie. Irado! Tô ansioso para descobrir mais. Eu também. Então vamos lá? Já tá no ar O Quintal TV! 3, 2, 1, já! Renato, é verdade que a história do Brasil tem muito a ver com a África? Gabi, a história do Brasil é impossível sem a África, porque os povos africanos que vieram para o Brasil foram fundamentais para a construção da sociedade brasileira, assim como os povos originários, povos indígenas que aqui já estavam. Por que é legal a gente conhecer a história da África? Se a gente não entende a história da África, a gente não consegue entender o Brasil. Quando a gente fala de samba, quando a gente fala de elementos da cultura que identificam o Brasil fora do país, a gente está falando de cultura negra, cultura africana e também falando de cultura dos povos indígenas. É verdade que na África existiam reis, rainhas, impérios e príncipes? Sim, tinham reis, rainhas, príncipes, princesas, assim como tinham sociedades que não eram organizadas em torno de monarquias, eram outros sistemas. Por que as escolas precisam ensinar sobre história e cultura negra? É importante ensinar a história e cultura afro-brasileira e africana e dos povos indígenas por uma razão simples. Para entender o Brasil, tem que falar de todos os elementos que constituem a sociedade brasileira. O que é o 20 de novembro e por que comemoramos essa data? É a lembrança, Gabi, sabe de quê? Do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele foi muito importante porque ele foi um exemplo de resistência. Era uma sociedade plural, uma sociedade que tinha um processo de gestão colaborativo e, por isso, o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, é o dia de uma proposta de uma república onde a gestão é feita de modo justo. Já ouvi falar que racismo é diferente de bullying. Você pode me explicar melhor? Gabi, o racismo é um sistema que tem aspectos estruturais, institucionais. O bullying é uma relação entre as pessoas. Então, ninguém vai ser, por exemplo, pode ser preso porque sofre bullying. Agora, as pessoas, quando sofrem racismo, elas podem ser confundidas e presas, elas sofrem discriminação, têm o seu acesso impedido a um local, podem não arrumar trabalho. Então, o racismo é um sistema complexo que ele inviabiliza que as pessoas tenham os seus direitos. A, dedonha, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, jacaré. Júnia. Tem tanta coisa que a gente ainda pode aprender sobre nosso passado, não é? Total. Lá na minha escola, um professor disse que tem até lei sobre o assunto. Mas por que a gente quase não escuta sobre a cultura negra? E tem muitas formas de falar sobre isso, não é? Uma maneira é a gente ler, conhecer literatura que tem personagens negros, assistir séries a esse respeito. E a gente, por exemplo, ensinar também, vocês crianças, as pessoas da sua família a se expressarem. Tem formas de expressar que são racistas. Então, isso é uma maneira também da gente poder informar as pessoas. Davi, vamos chamar a Lilica? Ela pode contar mais pra gente sobre o assunto. Será que ela já tá pronta? Tomara que sim. Onde ela tá? Lilica tá ali, ó, em Salvador. Alô, Lilica, tá na linha? Será que ela tá comendo acarajé? Se eu fosse ela, eu estaria. Eu também. Lilica? Oi, gente, eu tô na área e tô muito empolgada pra falar como aqui em casa a gente valoriza a nossa negritude. Pra
isso, eu vou bater um papo com a minha família, tá? É verdade que tem muitas músicas que a gente gosta que tem influência negra? Quais? É verdade, muita verdade. Bote verdade nisso. A gente gosta das músicas do Ilê, e as músicas do Ilê são negras por excelência. A gente gosta das músicas de Gil, a gente gosta das músicas de Lazo, de Chico. Então são músicas que são negras, negras, negras. Era fácil encontrar bonecas que se pareçam comigo quando eu era menor? Não era muito fácil não era não. A gente achava algumas, mas não eram muitas. Hoje a gente consegue achar ainda com dificuldade, mas um pouco mais. E nos livros, desenhos e filmes, tinha crianças negras? Um pouquinho, né? Sempre tem poucas crianças negras, não é nos desenhos que você assiste. Eu lembro de algum desenho que tem crianças negras, você lembra algum desenho? Eu não lembro do desenho que tem crianças negras. Tem pouquíssimos. Agora tem o Homem-Aranha Negro, tem um filme que a gente assistiu do Pantera Negra. Agora que eu sou um pouco maior, vocês acham que tudo mudou? Eu acho que mudou um pouquinho, ainda não mudou tanto quanto a gente gostaria que mudasse. Mas as coisas vão melhorando aos poucos. Hoje a gente tem um pouco mais de representatividade, né? A gente pode ver atores negros na televisão, a gente pode ver jornalistas negros na televisão, a gente pode ver professoras negras, pessoas negras dentro das universidades, que é muito importante, escritores negros tendo livros escritos para você ler. Não é legal isso? Legal. Ainda existe muita gente que implica com o nosso cabelo, né? O que podemos dizer para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que dizer todos os dias que o nosso cabelo é bom, que o nosso cabelo é bonito, que não existe cabelo feio, que não existe cabelo ruim, que só existem cabelos e eles são diferentes e que bom que são diferentes. Não é verdade? Verdade. Eu gosto do meu cabelo, você gosta do seu? Sim. Agora eu vou entrevistar a mamãe. Pode vir, mãe. E quando você era menor, mãe, o que você fazia com esse preconceito? Bom, quando eu era pequena, assim, eu não tinha muita noção do que era o preconceito. Mas hoje eu tenho noção do quanto que ele me fez mal e do quanto que ele me machucou. Então hoje com você eu procuro mostrar, né, para você e para todas as crianças que diversidade é importante, que a gente precisa respeitar. Sabe, a Lilica me lembrou de um livro que adoro, Meu Crespo é de Rainha, de Bell Hooks, que conta a história de uma menina com os cabelos como os meus. Eu nunca tinha parado pra pensar que quase não tem personagens negros nos desenhos, filmes e gibis. Existem muitas coisas, só que às vezes elas existem e elas não circulam da mesma maneira. Então, o legal a esse respeito, Rafa e Davi, é a gente procurar esses materiais, desenhos animados, histórias, livros de literatura. Então, é legal fazer o que nessa hora? Pesquisar, minha sugestão. Pesquise e vocês vão encontrar. Isso aí, representatividade importa! 1, 2, 3 e já! E já! E já! Uou! Qual a importância de conhecer a história e a cultura negra? É muito importante, Gabi, porque nós somos mais de 50% da população brasileira. E conhecer a cultura negra é conhecer a história não só do Brasil, como do mundo inteiro. É conhecer sobre os africanos que vieram escravizados para o Brasil e conhecer sobre os negros de uma forma geral. Por que é importante a gente se ver nos livros, nos filmes? Quando a gente consegue se ver nas novelas, nos ler, a gente se sente um pouco mais representado porque nós estamos ocupando mais os lugares. Mas não só isso. É importante que a gente consiga estar no lugar de produzir esses livros, esses filmes, essas novelas. A representatividade é muito importante em todos os espaços. Legal, é muito bom. É muito importante ter representatividade. Com certeza. Por que as pessoas fazem piadas ou comentários ruins usando a cor da nossa pele? Elas demonstram o quão racistas elas podem ser quando elas nos definem pela cor da nossa pele,
quando elas nos tratam de forma inferior por sermos negras. Então, a gente tem que tratar isso de forma muito séria, porque muitas vezes a gente chama de piada e, na verdade, elas não são piadas. Algumas pessoas dizem preta e outras dizem negra. Tem um jeito certo de falar? O ideal seria que todos nos chamassem pelo nome. Te chamar de Gabi, me chamar de Stephanie. E essa coisa de preto e negro tá muito mais na forma e no tom que a pessoa utiliza quando vai nos chamar do que o termo propriamente dito. A gente sabe quando alguém tá usando num tom que é... mais racista. Exatamente. É muito mais no tom e na forma que a gente precisa se atentar. Ah, tá, entendi. Entendeu? Vamos ver se a gente tá ligado hoje? Tô achando que sim, hein? Vamos ver. Vermelho. Lá em casa, meus pais sempre me contam uma história antes de dormir. Teve um dia que a gente leu e conversou sobre mitologia grega. Fiquei pensando, só na escola que podemos saber mais da história afro-brasileira e africana? Bem, eu acho que não. A professora nos explica, ela pesquisa sobre aquele assunto. Mas em casa, a gente também pode perguntar para os nossos pais, a gente pode pesquisar, a gente pode pedir livros sobre aquele assunto, não é? Exatamente. Até porque a educação, ela não se restringe apenas na nossa escola. A gente tem educação com os nossos pais, com a nossa família de uma forma geral, com os nossos amigos. Então, é muito importante que a gente aprenda sobre a cultura negra e outras culturas também, em um espaço que não seja restrito à escola. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Amarelo. Amarelo. Na minha escola, começam a chamar uma amiga minha por apelidos que mencionam sua cor. O que eu faço? Eu explico para as pessoas que chamaram ela, ofenderam ela, que aquilo é racismo, racismo não é legal. Ou, dependendo da situação, eu falo para algum adulto que eles podem explicar melhor, né? Eu acho que é exatamente isso. Quando está no seu alcance de tentar conversar com seus colegas sobre como isso pode ser racista, você fala. Mas se você vê que a situação está ficando muito grande, é importante sim você comunicar a algum adulto. Stephanie, eu adorei conversar com você. Eu adorei a nossa conversa. Que legal, eu também. Super, adorei mesmo. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre a nossa história, dá pra ajudar um monte de amigos a entender e respeitar também. É isso aí. Respeitar as diferenças é uma forma de abraçar todo mundo e deixar o preconceito lá pra trás. Isso aí, Rafa. E pra encerrar, adeus, gente. A gente se vê no próximo Quintal TV!